E bancos. E ele trata do assunto moeda, que é algo muito familiar a todos nós, faz parte do nosso dia a dia, organiza o mundo em que nós vivemos e, por ser tão familiar, tão integrante da nossa vida, é, por isso mesmo, um mistério, é desconhecido. O exemplo, esse desconhecimento pode ser ilustrado com uma frase de um antropólogo clássico, que eu esqueci o nome dele, que diz que é muito difícil explicar o que é água para os peixes. Porque se tirar o peixe da água e mostrar para ele o que é água, ele morrerá. O dinheiro e a moeda assumem um papel relevante para nós que fazemos parte da humanidade nesses últimos 300 ou 200 anos. Nós vivemos num mundo enumerado, um mundo onde tudo tem um preço. Essa cadeira custa R$500, a mesa R$500, o laptop custa R$1.000, o relógio R$100, o papel custa R$1. Tudo na vida nossa, de habitantes da Terra no século XXI, a tudo está aplicado uma etiqueta, um preço, expresso em moeda. Né? R$3, R$20, $10, $5. E esse é o tema deste curso. É um tema que pertence ao assunto macroeconomia. Ou seja, a presença da moeda e as suas relações com a economia são um tema macroeconômico e não microeconômico. Só faz sentido falar em macroeconomia se existir moeda. Eu só posso falar em PIB, Produto Interno Bruto, ou em PNB, Produto Nacional Bruto, ou seja, somar um montão de produtos tão diferentes como geladeiras, pirulitos, telefones celulares, toneladas de soja, barris de petróleo, automóveis de diferentes marcas. Eu só consigo somar isso tudo se existir dinheiro. Se não existisse moeda, nós estaríamos numa economia de troca, onde a soma de todos os produtos, chamado PIB, seria muito difícil de fazer. Nós teríamos que expressá-lo em termos de uma quantidade de um bem qualquer. Então, o PIB brasileiro seria equivalente a 4 trilhões de toneladas de trigo. Não existe essa mercadoria que sirva de numerário na linguagem nossa de equilíbrio geral. Não existe. A gente fala, o PIB brasileiro é de 4 trilhões de reais. As exportações brasileiras valem 150 bilhões de dólares. A Universidade de São Paulo é gratuita. A universidade particular cobra, não sei, R$1.000 por mês ou R$2.000 por mês. A macroeconomia só faz sentido porque existe moeda. Tanto é assim que na Universidade de Chicago, um centro de excelência no ensino de economia e um ninho de polemistas muito importantes, como o Milton Friedman e outros, o curso de macroeconomia se chama moeda, né? Chama-se money. É também um tema que só é relevante para economias complexas e diversificadas, como a economia brasileira, a economia americana, a da África do Sul, a economia austríaca. Não faz sentido
para uma economia primitiva, como uma tribo africana que vive isolada na região, no sul da África, ou para uma tribo berbere que viva no deserto, no Saara, ela só faz sentido, a macroeconomia e o estudo de moeda, em economias muito diversificadas. Não faz sentido, por exemplo, estudar moeda para uma república, como eram algumas repúblicas da América Central no século passado e no início do século passado, chamadas de repúblicas de banana, de certa forma pejorativamente, onde o grosso da produção era um produto só, a banana, e o resto era a banana como caricatura, e o resto era tudo importado. Aí, nesse caso, a macroeconomia é uma forma incorreta de fazer uma análise desta economia, porque ela depende de um mercado específico, o mercado de banana, da sua produtividade, da demanda de banana e de várias características microeconômicas da banana. Quando estudamos a economia brasileira antes de 1930, colocando 1930 como uma data limite, o café assume esse papel. Então, as características naturais do café, na época, o café tem um ciclo de 7 anos, então é uma planta perene. Cada 7 anos existia uma super oferta de café. Com essa super oferta, o preço do café caía, com uma demanda inelástica, caíam as receitas de exportação do café brasileiro. E o Brasil, portanto, tinha um problema de balanço de pagamentos por um fator natural. Não era possível estudar a economia brasileira sem conhecer as características específicas do mercado de café. E, nesse sentido, a tese de doutorado do Antônio Delfim Neto, apresentada nessa escola, estuda o mercado de café, que era um produto absolutamente relevante, pelo menos para a situação das contas externas brasileiras. Então, nós estamos estudando moeda, macroeconomia, a mesma coisa, eles são assuntos ligados e esse tipo de estudo só faz sentido para gente rica, para economias ricas. Não faz sentido para economias primitivas. Ou a economia grega, que não é uma economia primitiva, a grega clássica, 5 séculos antes de Cristo, ainda que fosse uma sociedade diversificada, o berço da democracia, a moeda não tinha esse papel relevante, porque era uma sociedade onde havia escravos. Mesma coisa para Roma. Mesma coisa para a civilização egípcia dos faraós. Sempre haverá economistas e estudos que tentam olhar para esse mundo com os óculos que nós construímos para o mundo contemporâneo. Mas é um estudo deslocado. Pode ser curioso, não é proibido, não estou dizendo que não deve ser feito, mas é uma curiosidade. Você não está entrando, vamos dizer, na alma, na intenção, no espírito daqueles cidadãos ou daquelas pessoas que viviam na cidade grega, no Império Romano ou na civilização egípcia. Não é o caso do século XX, do século XIX, do século XVIII, do século XXI. Aí a moeda tem um papel preponderante. Muito bem, o curso está organizado da seguinte forma. Nós vamos começar fazendo uma revisão, vamos dizer, de macro 1, muito rápida, porque eu considero essa matéria já dada, e depois vamos fazer um passeio sobre as várias teorias macroeconômicas e monetárias que marcam a evolução do conhecimento econômico. A ciência econômica, então, nossa preocupação, nosso curso vai ser um passeio histórico pelo debate
sobre teoria monetária. Eu organizei o curso como se fosse um curso de literatura, ou um curso de música, ou um curso de artes plásticas, onde eu pretendo mostrar para vocês, olha, aqui houve uma grande modificação na música. Ela deixou de ser a música sacra e começou a evoluir para a música clássica. Só aprecia a música clássica quer dizer Beethoven, Mozart, Haydn, só aprecia a música clássica muito mais do que a gente quem conheceu a música sacra anterior ou a música barroca. E depois a música romântica, ela precisa ser apreciada e nos espantar e nos surpreender agradavelmente depois que nós conhecemos a música clássica. E, infelizmente, chegamos na música contemporânea que só aprecia quem gosta de música, ou ouviu música romântica. A mesma coisa em arte, tá certo? Para passar do Renascimento italiano para o período clássico, é preciso conhecer o Renascimento italiano. Nós vamos fazer um passeio semelhante, um passeio crítico, portanto, sobre as teorias monetárias. É uma proposta heterodoxa, se vocês quiserem, nos cursos de economia, e só pode, vamos dizer, apreciar e conhecer a teoria monetária contemporânea, ou as ideias em vigor no momento atual, se vocês entenderem, de alguma forma, as ideias e as teorias monetárias que prevaleciam anteriormente. É preciso que vocês tenham uma expectativa, e sem dúvida nenhuma, tenham uma expectativa sobre a teoria monetária, para poder pensar sobre novas ideias ou ideias antigas e entender a limitação e a força de cada uma delas. Quando, em música, um compositor inova, ele inova porque os ouvintes têm uma expectativa de ouvir determinada coisa que não ouvirão. O exemplo famoso é se alguém buzinar aqui na frente e fizer tan, tananan, tan, e não fizer o tan-tan final, e se vocês estiverem atentos a isso, vão ficar nervosíssimos esperando o tan-tan. Em economia, em literatura, em artes plásticas, em todos os campos, em filosofia, em todos os campos de conhecimento, há esse debate, essa contraposição de ideias que só podem ser apreciadas por quem conhece as ideias anteriores, né? E esse é o objetivo do curso. O pensamento econômico faz um passeio que oscila sempre entre um conjunto que nós chamamos arbitrariamente de conservadores, vamos pôr entre aspas, que é um nome, é um batismo não consagrado, e os progressistas. Também um nome, um batismo não autorizado. Ou, se vocês quiserem, entre a direita e a esquerda, os clássicos e os não clássicos. Clássico quer dizer dado em classe, dado como base do conhecimento nas classes, para os alunos, para os aprendizes, que não podem ser... a quem não se deve ensinar uma teoria não consagrada, uma teoria não aceita por todos. Eu não posso ir na Faculdade de Medicina Pinheiros e acabar com todos os cursos e dar um curso de homeopatia. Homeopatia, o aluno de medicina tem que estudar homeopatia, ou alopatia e homeopatia. E ele estudará aquelas teorias, aquelas últimas teorias que são as que foram testadas e comprovadas como corretas, né, e aceitas pela comunidade científica. Geralmente, nas ciências físicas, nas ciências exatas, melhor dizendo, um curso de economia, um curso desta ciência é dada com um livro-texto. Um livro-texto que apresenta os últimos resultados. Eu imagino, devo estar errado,
que num curso de física avançado você dá a teoria da relatividade geral, ou a teoria padrão. E depois, se você quiser fazer história da física, você dá as teorias anteriores. Estuda o período em que se acreditava que a Terra era o centro do mundo, depois o período do Newton, e depois o período do Einstein, e depois o período atual, onde se procura uma teoria unificadora da física. Imagino que em física, em química é a mesma coisa, em biologia é a mesma coisa. O livro-texto apresenta a última versão. E a última versão anula as versões anteriores. Não é preciso estudar a teoria do Newton, basta estudar a teoria do Einstein. A do Einstein é mais geral e abrange a teoria newtoniana da física. Todas as ciências sonham em ser física, né? Até os filósofos tentam ser físicos, né? Fazer uma teoria exata da moral ou da ética. E os economistas, não fugindo a essa tendência, pretendem que o nosso conjunto de conhecimentos seja um conjunto de conhecimentos científico, testado e, uma vez testado, rejeitando todas as teorias anteriores. Então, nós, em economia, temos livros-textos famosos, como o livro do Samuelson, dos anos 60, e vários outros que se seguiram, não com o sucesso do Paul Samuelson, como o Dornbusch e Fischer, o Mankiw e o Barro, atualmente, vários livros-textos que vocês conhecem. Mas eu estou propondo a vocês que a ciência econômica não deveria se basear em livros-textos, porque ela não é uma ciência madura. Uma ciência madura é aquela ciência cujo último paradigma, onde prevalece apenas um paradigma, uma visão de mundo. A teoria geral da relatividade do Einstein. Não há uma discussão, se você for no departamento de física, você não vai encontrar os newtonianos brigando com os einsteinianos, não existe isso. Nem vai encontrar biólogos que falam do DNA e seus adversários anti-DNA. São ciências maduras. As ciências exatas tendem a ser ciências maduras. Em economia não é assim, ainda que uma parte importante da nossa comunidade de estudiosos e pesquisadores ache que a ciência econômica é uma ciência madura, onde prevalece um único paradigma, o último. Mas não é assim. Os paradigmas oscilam no tempo, como nós vamos ver, à volta dos clássicos, aos keynesianos, os neo-keynesianos, os novos clássicos. Há um debate permanente entre paradigmas. Ainda que na imprensa especializada, na comunidade financeira, na comunidade empresarial e até na comunidade acadêmica exista um paradigma vencedor, ele é um vencedor à revelia dos vencidos. Os vencidos, às vezes, são vencidos e às vezes são vitoriosos. É por isso que esse curso se baseia numa análise da evolução do pensamento sobre a teoria monetária, e não na última palavra. Mas nós, economistas, e nós, professores de economia, nos dividimos sobre esse assunto. E é fácil distinguir uns dos outros. Geralmente, o economista defensor do paradigma vencedor ou do último paradigma começa os seus artigos escrevendo: hoje sabemos que, quer dizer, como se tivéssemos feito uma última descoberta e que estivéssemos jogando fora todos os pontos de vista anteriores. Também fazer uma análise econômica baseada apenas nos textos antigos e clássicos não faz sentido, porque o Marshall está falando sobre um mundo que não é mais o mundo atual, né? Então é preciso entender um pouco o que ele falou, ou entender o que o Keynes falou, mas ele está falando sobre uma realidade histórica que talvez já não exista mais. Nessa divisão entre conservadores e progressistas, ou direita e esquerda, ou entre clássicos e não clássicos, geralmente este lado aqui
os conservadores, a direita e os clássicos consideram que o conhecimento econômico é um conhecimento que evolui progressivamente, jogando fora as teorias anteriores e, portanto, fala apenas do último paradigma. E esse aqui não. Esse aqui está sempre procurando paradigmas anteriores. Há uma outra diferença. Os conservadores, a direita, os clássicos, estes acreditam que a natureza humana é imutável. Estão sempre falando, sempre foi assim, os homens sempre foram assim, os homens e as mulheres sempre foram assim, essa natureza humana é imutável. Ela é um dado da natureza, é um dado da nossa pesquisa. Nós partimos deste dado aqui neste grupo, nós partimos da ideia que os homens e as mulheres são indivíduos autônomos, soberanos, que sabem o que querem, cada um deles, e deveriam fazer suas escolhas livremente. Certo? Os progressistas acham que a natureza humana não é um dado, ela é moldada pelo sistema social e econômico onde estamos inseridos. O indivíduo não é o indivíduo autônomo e soberano que essas teorias aqui preveem. Ele é resultado de um sistema. Ele aprende uma língua, ele tem uma formação familiar e escolar que o transforma no sujeito do século XXI. E esse sujeito do século XXI poderia ser reformulado, poderia ser reformado, se o sistema fosse outro. Os conservadores acreditam no pecado original, para usar um conceito da Bíblia. Os progressistas acreditam na salvação aqui na Terra. Quer dizer, o homem do mundo conservador é um homem individualista que procura o máximo para si mesmo, maximiza a sua utilidade, maximiza o seu lucro, é competitivo e assim caminha a humanidade. Sempre será assim. Fará bons atos e maus atos, independentemente do sistema onde ele está vivendo. Os progressistas não acreditam em pecado original. Acham que os males que os pecados que nós cometemos são pecados que acabamos cometendo porque somos parte da economia capitalista do século XXI, uma sociedade consumista, onde falta solidariedade e assim por diante, e é por isso que muitos dentre nós, ou todos nós, agimos como pecadores. Se eu citei a Bíblia, não foi apenas por ser uma citação pitoresca, mas foi uma citação que mostra um debate que não é só em economia, mas é um debate que data, vamos dizer, do início da nossa história, da história da humanidade, dos primeiros textos escritos, e a Bíblia é um deles, né? Este conjunto de pensadores vai estar sempre falando em natureza, natural. Taxa de juros, natural. O desemprego, natural. A palavra natural faz parte vamos dizer, das premissas, dos axiomas que organizam este pensamento. Aqui o natural não é dado, né? O homem pode ser reformado. E isso, essas duas visões diferentes do mundo vão marcar as diferenças no pensamento econômico e macroeconômico dos pensadores de cada conjunto. Então, aqui desse lado, está o Adam Smith, está o John Stuart Mill, está o Ricardo, e recentemente está o Friedman, vários economistas contemporâneos com o prêmio Nobel. Aqui está o Marx, está o Keynes,
e vários pensadores críticos desta visão. Também é fácil distinguir esse tipo de pensamento lendo jornais de todo dia, apresentando de uma forma caricatural estes pensadores aqui deste grupo, ao analisarem um crime ou um ato de vandalismo, tenderiam a atribuir, eu não li ninguém atribuindo isso, falando isso que eu vou falar, mas eles poderiam falar, isso é culpa do sistema, eles são pobres, a desigualdade de renda é muito grande, é por isso que eles cometem crimes. Esses daqui diriam, não, a tendência ao vandalismo, ao crime, ao roubo é independente do sistema, faz parte da natureza humana. Nós somos pessoas que temos o bem e o mal dentro de nós mesmos. E cometemos esses crimes que são um problema para a sociedade e devem ser punidos, né? Se vocês lerem jornal, esses pensadores aqui vocês podem encontrar em colunas que já estão se repetindo, mas são sempre provocativas, do Pondé e do João Pereira Coutinho. E ali os progressistas, o Vladimir Safatli na Folha, e na Folha eu não me lembro de mais ninguém, mas haverá outros, né? A mesma discussão ocorre em macroeconomia e em teoria monetária, é isso que nós vamos fazer. Nós começamos com o livro-texto, apesar de tudo que eu falei. O livro-texto é o que ensinou a vocês, já é um livro-texto pós-1930, é um livro-texto neoclássico, se não for novo clássico, que ensinou tan, taranã, tan, 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 e nós, quer dizer, criou uma expectativa de conhecimento, ou um conhecimento consolidado entre os alunos de economia, e nós vamos contrastá-los com outros pensamentos, onde faz tan, taranã, tan, e não tem o tan, tan, ou escolhe um conjunto de notas e de harmonia diferente daquele com o qual nós estamos acostumados. Então, nós vamos começar pelo livro-texto, né? O livro-texto é a nossa base de discussão, se fosse cozinha francesa, é o fond, é o fundo da nossa comida, né? É a base, é sobre ele que nós vamos estar falando ao apresentar teorias anteriores a esse livro-texto e posteriores a esse livro-texto.